cada canto do mundo, os diferentes povos e sociedades apresentam diferentes hábitos e costumes. Muitas das vezes alguns desses hábitos e tradições não fazem o menor sentido para o nosso estilo de vida, o que acaba nos fazendo questionar de onde surgiram ideias tão malucas. E dentro dessas inúmeras tradições e hábitos, nós acabamos ficando muito curiosos em relação à maneira com que alguns pais tratam os seus filhos ao redor do mundo. Para que você possa entender melhor, na Armênia, em um tipo de ritual, as mães separam um certo número de brinquedos, e colocam na frente de seus bebês, assim que os primeiros dentes aparecem. O primeiro item que eles demonstram interesse seria o suficiente para prever suas carreiras profissionais. Um livro, geralmente representa um estudioso, o dinheiro, simboliza um banqueiro, e uma faca, prever que a criança pode se tornar um chefe de cozinha, e por aí vai. Se já é difícil escolher nosso futuro profissional aos 18 anos quando ingressamos na faculdade, imagina ter que decidir isso quando se ainda é bebê. No Quênia, por mais que as mães cuidem muito bem de seus filhos, elas jamais mantêm o olhar fixo nos olhos do bebê. É uma maneira de ensinar a criança a não se acostumar a ter toda a atenção da mãe. Aqui no Brasil, nós temos nossas superstições e costumes. Quando os bebês nascem, o batizado, por exemplo, é uma crença para trazer proteção divina durante a vida, mas esses são fichinhas perto de algumas tradições que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora. Então já peço que tire um tempinho aí, e se inscreva no nosso canal e deixe seu like. 6 maneiras estranhas que os pais criam seus filhos. Número 1. Cuspir no seu bebê. Você teria a coragem de cuspir no seu próprio bebê? Ou deixar que outras pessoas cuspissem também? Essa atitude é uma tradição na Grécia. Eles afirmam que cuspir nos recém-nascidos os protegem de espíritos ruins, espantam a má sorte, e os maus-olhados. Essa tradição também acontece em 2 países no continente africano. O povo na Mauritânia acredita que a saliva tem um poder de preservar suas palavras, e para isso, eles cospem nos recém-nascidos para fazer com que as bênçãos grudem nas crianças. As mães normalmente cospem no rosto, e os pais nos ouvidos de seus bebês, depois espalham a saliva em toda a cabeça, para garantir que eles tenham uma vida plena e abençoada. Na Nigéria, quando um novo membro chega na família, todos os familiares se reúnem na casa do ancião para dar as boas-vindas. Sempre aquele que é considerado o melhor orador, ou orador entre eles, tem a tradição de mascar uma pimenta e depois cuspir na boca da pequena criança. Dessa maneira, quando ela crescer, vai herdar as habilidades que o escolhido tem com as palavras, se tornando um ótimo orador. Número 2. Comendo e enterrando a placenta. Em Bali, na Indonésia, acontecem algumas tradições envolvendo placentas, o que para nossa cultura é bem estranho, eu confesso, até um pouco nojento só de imaginar. O povo que habita a ilha acredita que a placenta é um espírito do bem, que ajuda a cuidar do bebê enquanto ele estava na barriga da mãe. Então logo após o parto, em um tipo de homenagem e agradecimento a esse espírito, os pais da criança enterram a placenta em algum lugar especial, com todo um ritual religioso. No mundo dos animais selvagens, algumas espécies fêmeas têm o hábito de comer sua placenta para absorver nutrientes e hormônios contidos ali. Aparentemente, a medicina da China e Jamaica, em alguns lugares da Índia, acredita que esse hábito também pode ser saudável para os seres humanos. Para eles, a mulher que acabou de ser mãe, ao comer a placenta, irá reduzir o seu nível de estresse e diminuir os riscos de uma depressão pós-parto. Mas diferente dos animais selvagens, as mulheres não comem a placenta crua. Ela é de alguma maneira preparada na cozinha. Devido a isso, os cientistas não garantem que os efeitos positivos serão os mesmos, porque ao cozinhar a placenta, ela perde quase todos os seus hormônios e proteínas, mas o risco de contrair uma infecção se comer ela crua é muito alto. Número 3. Largar as crianças no frio. Parece muita maldade deixar uma pobre criança passando frio na rua, ou até mesmo em um lago gelado. Para nós aqui, isso poderia dar até prisão por maus tratos. Mas as coisas não são exatamente assim. Tudo tem uma crença por trás. Em alguns países nórdicos,
É comum que os pais deixem seus filhos em seus carrinhos de bebê fora dos restaurantes, bares, ou até mesmo no quintal de casa em um dia frio de inverno. Eles não têm a intenção de castigar ou judiar dos pobrezinhos, pelo contrário. Acreditam que as crianças, ao ficar expostas durante um pequeno período de tempo a baixas temperaturas, se mantêm os mais aptos e mais resistentes a doenças. Já na América Central, na cultura maia, as mães tinham uma tradição de mergulhar os recém-nascidos em águas geladas, além de também acreditar que a resistência do bebê iria aumentar. O verdadeiro motivo por trás desse ritual era que o banho congelante trouxesse bem-estar aos pequenos, garantindo um sono dos deuses. Número 4. Os bebês sem fraldas. Nas zonas rurais da China e da Índia, as crianças de apenas 6 meses já começam a deixar suas fraldas de lado. Aqui no Brasil, se fizermos uma média geral, as crianças começam a parar de usar a fralda por volta dos 2 anos de idade. É uma diferença considerável, ainda mais se pensarmos o quanto as fraldas aqui são caras. Nessa cultura, quando deixam de usar fralda, as crianças passam a usar uma calça que possui um grande rasgo nas partes baixas. Dessa maneira, elas podem se aliviar quando e onde quiser. Durante os primeiros meses no período de experiência, os pais das crianças os ajudam segurando os bebês pelo braço, enquanto eles se equilibram sobre o vaso sanitário. O mesmo acontece no Vietnã. Quando as crianças vietnamitas mostram sinais de que querem fazer xixi, suas mães fazem um som como um assobio. Por volta dos 9 meses de idade, as crianças são capazes de relacionar esse som ao ato de urinar, e aprendem a ir ao banheiro por conta própria. Número 5. Afeto e restrições chinesas. Quase todo mundo, quando se depara com um bebezinho fofo, não consegue segurar a vontade de fazer um carrinho e brincar com esses pequenos seres que acabaram de chegar ao mundo, sempre tão bonitinhos e alegres. Já os Manchun, uma minoria étnica que vive na China, consideram os beijos como atos sexuais, e eu estou falando de beijos inocentes na bochecha, mesmo quando dados em um membro da família, ou até em uma criança. Por esse motivo, os pais e as mães Manchun nunca beijam o rosto de seus filhos, muito diferente de nós, que costumamos encher os bebês de beijinhos e mordidinhas. Já durante a gravidez, as mulheres na China enfrentam uma série de proibições incomuns e surpreendentes. Elas não devem fofocar, não devem rir muito alto, não devem ficar com raiva, ou mesmo ter maus pensamentos. Elas também nunca devem se sentar em uma cadeira torta, senão a criança pode nascer deformada. Número 6. Pais constroem cabanas de sexo para filhas. Em uma tribo do Camboja, quando uma garota atinge uma certa idade, é tradição que seus pais deem de presente para ela uma cabana afastada da casa principal. Para nós, algo como construir um puxadinho no quintal dos seus pais, mas esse tal puxadinho tem um propósito bem diferente do que conhecemos aqui no Brasil. No Camboja, as famosas cabanas de amor são construídas pelos pais para que as suas filhas adolescentes possam ter privacidade e um local para desfrutar de todo o sexo que elas quiserem. Dentro das tradições dessa cultura, as jovens garotas são incentivadas a ter relações sexuais com o maior número de rapazes possível, aumentando assim as suas chances de encontrar um marido. Pelo fato de não sofrerem preconceito, ou de não serem julgadas por estar saindo com mais de um rapaz, uma garota que se interessa por um garoto se sente totalmente à vontade para convidá-lo a fazer uma visitinha ao seu chalé particular, para passarem uma noite a sós, que pode, ou não, resultar em sexo dependendo do clima do casal. Mesmo se o clima estiver favorável e os dois pombinhos estejam se dando muito bem, o garoto tem que ir embora da cabana antes que o sol comece a nascer, porque apesar de toda essa liberdade, jovens de sexos opostos não estão autorizados a serem vistos juntos em público. Somente depois de se tornar oficialmente um casal é que eles podem desfrutar desse benefício. Os meninos respeitam a autoridade que as garotas possuem dentro de sua cabana. Quem decide se vai ou não vai rolar alguma coisa são elas, e apesar desse grande número de relações íntimas, existem pouquíssimos casos de violência doméstica e relatos de estupro. E aí, o que você me diz dessas culturas para lá de estranhas? Algumas dessas maneiras de tratar seus filhos, mas quem somos nós para julgar, né?
temos apenas que respeitar essas tradições, afinal não fazemos parte dessas culturas, e não vivemos aquele contexto para conseguirmos entender os valores por trás dessas atitudes. Então esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo.